Efésios 3, 1. Todos acharam? A igreja pode ler junto comigo? Por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Amém? Hoje nós vamos tratar, e o tema será prisioneiros de Cristo, ou prisioneiros de Jesus. Paulo aqui, ele fala que ele era prisioneiro de Cristo. E ele não era prisioneiro só figuradamente, ele era literalmente. Ele estava preso porque ele pregou o Evangelho, porque ele proclamava o Evangelho. Então isso custou-lhe não muito barato, muito pelo contrário, muito caro. E ele fala com orgulho que ele era um prisioneiro de Cristo. Paulo não via problema em passar por todas essas intempéries, por todos esses sofrimentos, por amor de Jesus. Ele entendia que era um privilégio. Quarta-feira nós pregamos sobre a conversão de Paulo em Atos capítulo 9. Quando Deus chama Ananias para ir lá orar por Paulo, que estava com as escamas nos olhos, Deus fala para Ananias: este é um vaso escolhido e ele vai sofrer muito por mim. Vai lá orar por ele. Então Paulo, ao se converter, ao mudar de posicionamento, ao sair do judaísmo e se tornar um cristão, ele paga um alto preço. E entre o preço que ele paga, ele vai para cadeias várias vezes. Eu até anotei aqui os momentos que Paulo se tornou prisioneiro. Por pelo menos 4 vezes ele fala disso. 2 na Epístola aos Efésios, 3:1, que nós acabamos de ler, e 4:1. 2 na Epístola a Filemão, versículo 1 e versículo 9. Uma vez se apresenta como embaixador em cadeias, Efésios 6:20. 2 vezes se declara algemado por causa de Jesus, Colossenses 4:3 e 2 Timóteo 2:9. 4 vezes menciona o nome dos que eram seus companheiros de prisão. E aí Andrônico e Júnias, Romano 16:7, Aristarco, Colossenses 4:10, Onésimo, Filemão, versículo 10, e Epáfras, Filemão 23. Na segunda epístola aos Coríntios, Paulo conta que esteve preso várias vezes, mais vezes que os demais apóstolos, 2 Coríntios 11:23. Então nós observamos claramente que Paulo era um homem que passou por vários momentos de prisão. Se no tempo aqui que Paulo sofreu todos esses encarceramentos, não havia STF. Ou seja, ele não ia sair facilmente da cadeia. Podia apelar para César? Podia, mas dificilmente a sentença era mudada. Só se houvesse um fator muito relevante para que essa sentença fosse alterada. O fato é que esse homem passou por diversas prisões. Agora, a Bíblia não vai falar sobre Paulo em prisões só nesse sentido, de uma cadeia física, uma prisão física. Mas Paulo vai falar de ser prisioneiro de Cristo por uma opção. Ninguém está aqui nesta noite porque foi coagido. Ninguém foi obrigado a servir Jesus. E aqui é muito importante nós entendermos isso. Não somos obrigados a nada no reino de Deus. Mas quando optamos e quando decidimos, isso tem que ser feito com amor, com devoção e de toda a nossa alma. Ser escravo de Cristo, ser servo de Cristo, ser prisioneiro de Cristo é uma opção. No Velho Testamento, depois que o escravo passava por um período de servidão na casa do Senhor e a dívida dele havia sido paga, ele poderia ir embora. Mas se caso ele não quisesse, ele poderia botar um brinco na orelha e assumir um compromisso de servir aquele senhor, porque ele gostou de servir aquele homem. É igual o Eliezer, o servo de Abraão, ele quis servir Abraão.
E Abraão gostava tanto desse homem que era servo dele, que antes dele ter filho, ele falou o quê? Vou deixar minha herança para quem? Para Eliezer. Então, amados, é uma opção que Paulo teve de se tornar servo ou escravo de Cristo. Ou seja, eu estou colocando a minha vida, a minha vontade, o meu querer, as minhas decisões, os meus posicionamentos a serviço de Cristo, a vontade do Senhor. Você pode escolher viver a sua vida dissolutamente, do jeito que você achar melhor, ou você pode subjugá-la a Cristo. Agora, só existe um tipo de cristão, ou só existe um cristão verdadeiro, é aquele que se torna escravo de Cristo. Aquele que vem na igreja, que se diz cristão, mas continua vivendo dissolutamente, não é um servo de Cristo, não é um escravo de Cristo, não está debaixo da tutela de Cristo, é apenas um religioso. Frequenta a igreja, canta os hinos da igreja, mas a sua vida não condiz com aquilo que deveria condizer de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que ele canta. Então Paulo fala de ser servo de Deus, ou ser escravo de Cristo, em um sentido mais abrangente, não só estar preso. Não era só prisioneiro ou escravo por falta de opção como a cadeia, mas também por opção. E uma das coisas que Paulo era prisioneiro de Cristo, era no caráter. Gálatas 5, 24, diz assim: e os que são de Cristo, crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Repetindo, os que são de Cristo, crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Então Paulo está dizendo que ele queria ter o caráter de Cristo. E para ter o caráter de Cristo, como um prisioneiro de Cristo, ele tinha que crucificar as suas vontades. Irmãos, quantas vezes a nossa carne grita por um prazer mundano, por um desejo do mundo, mas é preciso que nós coloquemos a nossa carne no lugar dela. Ou seja, eu não posso ceder às tentações. Quem é de Cristo não fica cedendo às tentações, mas crucifica essas vontades. Coloca essas vontades subservientes à vontade de Cristo. Lá em 1 Coríntios 9, 27, Paulo fala: eu esmurro o meu corpo, eu subjugo o meu corpo, eu coloco a minha vontade a serviço de Jesus. O meu corpo tem que estar a serviço de Deus. Eu conheço muita gente que viveu dissolutamente, nunca houve satisfação, porque por mais que você peque, por mais que você use drogas, por mais que você beba, por mais que você se entregue às vaidades e às vontades carnais, elas nunca poderão saciar a tua alma. Como disse Jesus à mulher samaritana: quem beber da água deste poço tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhes der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. O que Jesus está dizendo? Olha, a droga vai te fazer mais viciado em outra droga. O pecado, o adultério, a fornicação, a prostituição, a pornografia, ela só vicia, só te prende. E aí, querido, quando você é cristão, você se subjuga à vontade de Jesus e você nega tudo isso. Você sai fora de tudo isso. Você se coloca na vontade de Cristo. É o que Paulo fala: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu troquei a minha algema, porque, irmãos, o jugo, nós sempre vamos carregar um. Jesus fala assim: vinde a mim e tomai sobre vós o meu jugo. Mateus 11, de 28 a 30. Você tem duas opções: ou você pega o jugo do mundo, ou você pega o jugo de Cristo. Mas um jugo você vai ter, uma canga você vai levar.
Paulo falou: eu quero o jugo de Cristo, eu me coloco como prisioneiro de Cristo, porque eu sei que servir Jesus é vida e vida em abundância. Lá em João capítulo 6, verso 63, Pedro fala: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Os homens queriam o pão multiplicado, o peixe multiplicado, mas Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem experimenta de Jesus, irmãos, não volta para o coxo do pecado, não volta mais para aquela velha vida, se prende a Cristo, se torna servo de Jesus. E aí Paulo explica: depois que você se libertou e pegou o jugo de Cristo e se tornou servo, escravo, prisioneiro de Jesus, você tem que trilhar Cristo. Porque esse jugo, esse grilhão, essa prisão que Cristo nos aprisiona a Ele, é voluntária. A que Paulo estava na cadeia, lá de Roma, não era voluntária, mas a prisão, se aprisionar a Cristo, é voluntário. Você pode se soltar, se desprender a hora que você quiser, mas se você for inteligente, se você for esperto, você nunca vai querer se separar de Jesus, porque só em Jesus a vida eterna, só em Jesus a paz, só em Jesus há o controle dos sentimentos, das emoções e do coração, só em Jesus há sentido para a vida. Então Paulo fala: eu esmurro o meu corpo, eu crucifico a minha carne, porque eu estou prisioneiro de Jesus. Uma outra coisa que Paulo era prisioneiro de Cristo, é quanto à doutrina. A Bíblia nos mostra que ele não queria saber de outro Cristo, 2 Coríntios 11:4. Ele não queria saber de outro evangelho, Gálatas capítulo 1, de 6 a 8. Ele não queria saber de outra doutrina, 1 de Timóteo 6,3. Ele cria que havia recebido do Senhor exatamente a doutrina que Cristo transmitia aos seus discípulos, 1 Coríntios 11:23. Olhem para mim e preste atenção nisso. Paulo era prisioneiro da ortodoxia bíblica, do ensino verdadeiro. Não adianta ser religioso na religião errada, ou na doutrina errada. Eu às vezes perco sono, e eu fico passeando naqueles canais, e eu fico ouvindo às vezes aqueles sermões, e como aquilo é distante do Evangelho de Jesus, como aquela doutrina é outro Cristo, é outro Evangelho. Irmão, vocês vão achar que é brincadeira, mas não é. Eu estava outro dia ali assistindo, aí passou um cara empurrando um carrinho de sorvete, é verdade. Aí passava um flash assim, sobre o cara do carrinho de sorvete. Pare de sofrer, venha para a igreja do fulano de tal, e a sua vida vai mudar. Aí o cara aparecia numa Ferrari, ele saía do carrinho de sorvete, ia para uma Ferrari. Irmãos, eu não duvido que o nosso Deus tem poder para multiplicar a nossa vida, mas quem diz que vender sorvete não é bom? Ou é uma maldição vender sorvete? Ou que aquele irmão, aquela pessoa que vende o seu sorvete, que ganha o seu sustento, ele não é feliz? O meu pai agora comprou um carrinho de sorvete, vende lá o sorvete nas horas vagas. Ele não é um homem feliz por causa disso. Muito pelo contrário, nós saímos de lá felizes porque chupamos vários picolés. Então veja, irmãos, é uma coisa de louco. Então, nessa doutrina, para ser feliz com Deus, tem que ser rico. Deus faz mágicas. Deus, sabe, não é assim que Deus trabalha. Deus poderia ter feito o mundo num único dia, mas a Bíblia fala que Ele demorou 6 dias para fazer os céus e a terra. Então Deus trabalha com processo, Deus trabalha de jeitos miraculosos, milagrosos, mas Ele trabalha no dia a dia, Ele trabalha curando a nossa alma, Ele trabalha construindo o nosso caráter. Ou seja, o nosso Deus não é o Deus da lâmpada de Aladim. E Paulo está dizendo: olha, cuidado, você tem que estar prisioneiro da doutrina bíblica, você tem que ser prisioneiro de uma doutrina saudável,
Você tem que ser prisioneiro de um Cristo bíblico. Tem muitos Jesus por aí, tem muitas doutrinas por aí. Ainda ontem eu via lá uma matéria, onde um determinado pregador levou uma facada no seu templo, e aí depois a camisa desse pregador, ele passou sobre os enfermos para os curarem, claro, depois de uma pequena oferta de R$1.000. Então aí pegou a camisa ensanguentada, diz que a camisa ensanguentada do pregador ia curar os doentes. Irmãos, tenha santa paciência, o sangue de homem nenhum tem poder para curar enfermos, o poder que pode curar um doente está em Cristo Jesus, está em Deus e não no homem. Isso é uma blasfêmia. Então nós observamos, irmãos, e eu não estou nem falando de doutrinas heterodoxas, eu estou falando dentro do que nós chamamos cristianismo e evangélico, quantas doutrinas que não estão subservientes à vontade de Deus, que não estão servindo a Cristo ou prisioneiras a Cristo. Paulo deixa claro, eu não tenho compromisso, eu não vivo essa doutrina que não é correta, que não é certa, eu não quero saber disso. Eu vivo no que é certo, eu ando no que é direito, eu quero um compromisso com aquilo que é verdadeiro, não aquilo que é torto, que é inadequado. Paulo vai dizer, prisioneiro de Jesus, quanto à esperança. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, de 13 em diante, e 1 Coríntios 15, do 20, verso 20 e 52, ele fala sobre o arrebatamento da igreja. Olhem para mim, prestem atenção. Paulo tinha esperança de morar no céu. Ele tinha esperança que a qualquer momento Jesus ia voltar. A pregação de Paulo era: consolem uns aos outros com a esperança da volta do Senhor. Irmãos, nós temos que ser uma igreja que está esperando Jesus voltar. Porque a igreja não pode estar contente com esse mundo, está querendo viver para sempre nesse mundo. A nossa esperança está em Cristo e Jesus está voltando. No mundo, irmãos amados, não pode haver nada que nos prenda, porque do alto vem o nosso Redentor e Ele disse que um dia Ele voltaria. Esse mundo não vai durar para sempre, e uma hora eu tenho certeza que a trombeta do arcanjo tocará, soará, e a igreja de Jesus será arrebatada para encontrar o Senhor nos ares, e nós viveremos eternamente com Cristo. E Paulo dizia que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e vamos nos encontrar com Cristo. Agora, se Jesus não voltar para toda a igreja, Paulo deixa claro que ele vai voltar para um de nós aqui. Para nós ele voltará individualmente. Ele pode voltar para você essa noite. Ele pode te chamar essa noite. Falando em chamar, eu estava outro dia lá no seminário, eu vivi uma experiência muito interessante. Eu comprei umas apostilas. Leandro está dando risada. É verdade isso. E eu comprei, mandei encadernar as apostilas do seminário, e o cara escreveu de canetinha, João Flávio. Ou João, né? João. E eu peguei aquelas apostilas, botei embaixo do braço. Cheguei 7 horas no seminário, as aulas começavam às 7h30. E aí botei as apostilas ali, estava lendo um livro, de repente eu abri meu braço assim, e a minha veia parecia que tinha estourado no braço. Estava um desenho perfeito. Falei, meu Deus, minhas veias estouraram. E aí no que estourou assim, parecia que fazia um J. Falei, meu Deus, Deus está me chamando e pelo nome ainda. Falei, é hoje que eu vou. Não, porque estourou às vezes, estava perfeito. Aí como o seminário aqui na PIB Norte, do lado, atrás da UPA do Maria Lúcia, eu falei, bom, Deus está me chamando, deixa eu lá ver se o médico sei isso mesmo. Corri lá na UPA, falei, posso falar com o médico? Eles deixaram eu entrar, porque eu falei que era um caso de emergência. O médico olhou, falou, rapaz, está ardendo. Falei, não está, doutor, mas olha aí, está até fazendo meu nome aí.
Ele falou, rapaz, nunca vi uma coisa dessa. Eu falei, doutor, o que é? Ele falou, está ardendo. Eu falei, não, então espera aí, depois eu te atendo. Não deve ser nada grave, mas eu nunca vi estourar as veias desse jeito. Eu falei, pois é, doutor. E aí, como ele falou que depois ia me atender, eu tinha um número alto lá, eu voltei para o seminário para deixar os alunos lá preparados, para avisá-los que eu não ia dar aula. Aí, de repente, chega um, chega outro, eu ali contando, e aquilo ali. Aí chega uma aluna minha, ela olha, o que é isso aí, pastor? Eu falei, minhas veias estouraram. Que veia, pastor? Isso é canetinha. Eu falei, não, minha veia estourou, minha filha. Deus está me chamando até pelo nome. Ela pegou um pano com álcool e fez assim no meu braço. Meu braço foi curado instantaneamente. Eu falei para o senhor que era canetinha, pastor? Eu falei, pô, você é sem graça, né? Eu estava na esperança de ir para o céu hoje chamado pelo nome, e era canetinha, mas o problema não é esse, é que o médico acreditou. Esse que é o problema. E era igualzinho, porque emendou assim, foi um desenho perfeito. Mas naquele momento, eu até achei que Deus estava me chamando. Até pelo nome. Até apareceu um J, estourar a veia em formato de J. Falei, é Deus me chamando. Deus está chamando João. Vem, João. Mas, irmão, uma hora isso vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Uma hora Deus vai chamar você pelo seu nome. Jesus pode voltar e arrebatar a igreja? Pode. Mas Jesus pode também chamar você essa noite. Ai, Deus me livre, pastor. Como Deus me livre? O viver é Cristo. Ué, Paulo falou em Filipenses de 1, 21 a 23. O morrer é lucro e o viver é Cristo. Nós não precisamos ter medo ou sermos temerários diante desse dia que um dia ocorrerá. Mas o fato é, se eu sou prisioneiro de Cristo, então eu tenho vitória. Se eu sou prisioneiro de Jesus, então eu não tenho medo. Se eu sou prisioneiro de Jesus, eu venço todos os males. Fica de pé, nós vamos ler o último versículo. 1 Coríntios 11, 1. Paulo fala, sede meus imitadores, como também eu sou. Diga para o seu irmão do lado, sede imitador de Jesus Cristo. Sede imitador de Jesus Cristo, pastor, como eu sou. Nós somos ou não somos? Sede imitador de Jesus Cristo. Irmão, olha para mim aqui, vou terminar. Paulo estava aprisionado a Cristo, moralmente, espiritualmente, teologicamente. Seguir Jesus é andar aprisionado com Ele, é viver ligado nele. Sabe aquela história? O que faria Jesus em meus passos? Ele falaria o que você falou hoje? Ele agiria do jeito que você agiu hoje? Eu acho que não. Então nós precisamos melhorar ou não? Precisamos melhorar. Para que o coração e a mente de Cristo seja formada em nós, para que nós sejamos pessoas melhores. Amém? Você quer ser melhor no ano que vai começar? Sim ou não? Então, glória a Deus. Venha para frente, eu quero orar com todos vocês.